Deputado Walter Feldman. Senhor presidente, em nome dos senhores deputados, nós tivemos essa tarde um debate até de qualidade que diagnosticou a posição dos senhores parlamentares em relação a essa matéria. Não o suficiente, tanto que fomos contra o encerramento da discussão para que pudéssemos, no decorrer de um período muito maior, avaliarmos todas as consequências, todos os limites, nesse momento, impostos à democracia brasileira, na medida em que, de forma direcionada, percebendo a possibilidade de um processo eleitoral dramático, que pudesse levar a candidata do governo, a presidente Dilma, a um segundo turno, o governo estabelece aqui nesse Congresso as suas mãos longas, suas amarras, suas garras, para que pudesse cooptar todos os partidos políticos que lhe dão maioria na sustentação das suas teses, na aprovação das suas matérias, para que repetisse aquilo que foi feito pelo regime militar, denominado agora pelo deputado Wanderley Macris com o pacote de abril da presidente Dilma. Nós lembramos esse momento histórico dramático de todos os brasileiros, na medida em que, naquele período, o governo Geisel, compreendendo a possibilidade de perda de maioria, com a eleição de governadores democráticos da eleição de 74, estabelece o elemento a partir do seu poder de força, de mudança das regras e do estabelecimento de uma nova balança de poderes que poderia levar no processo eleitoral à derrota pelas urnas do regime militar. Eles modificam a estrutura existente para estabelecer uma nova balança. Isso caracteriza, nobres deputados, o governo autoritário, o governo que, com a mão do gato, como foi muito bem demonstrado aqui pelo deputado Edinho Araújo, que em 2009, numa avaliação distante do processo político atual, tinha uma concepção de como deveriam ser reduzidos os partidos políticos em nosso país. Em 2009, portanto, eu não coloco nenhuma culpa na manifestação daquele período do deputado Edinho Araújo, mas coloco o interesse acelerado por parte dos membros do governo aqui nessa casa em tentar encontrar, além da reforma política, discutida durante 2 anos por uma comissão especial, numa tentativa frustrada de transformar aquela reforma política numa legislação de consolidação das diferenças de posse dos vários mandatos eleitorais em nosso país e enterrando definitivamente esse embrião de reforma política, pensam aquilo que poderia facilitar ainda mais aquilo que o governo Dilma vem fazendo na utilização extensiva da máquina institucional de Estado. Não é uma máquina de governo, é uma máquina de Estado, essa que compromete a Petrobras, essa que compromete o sistema elétrico, essa que maquia os dados da economia, essa incapaz, inclusive, de controlar a inflação brasileira, essa que vai o tempo todo em manifestações pelo rádio e televisão, tentando convencer a população mais pobre de que é um governo avançado, moderno, um governo que conquista, inclusive, novas medidas na área social. Não é, na verdade, o que nós, da oposição, consideramos. Um governo totalmente maquiado, mentiroso e que disfarça a realidade e que compromete hoje a economia nacional, não apenas para essa conjuntura e essa geração, mas principalmente para as futuras gerações, depois daquilo que foi estabelecido em termos de reforma econômica e de reforma social. Quero deixar bem claro esse pensamento e essa tentativa que o Congresso Nacional poucas vezes pôde acompanhar. Desde manhã nós estamos nesse plenário com um esforço enorme por parte da oposição de obstruir
em cima dos elementos regimentais, mas um esforço de todos aqueles que dão apoio ao governo ou, então, que se somam a interesses partidários, eleitorais, conjunturais, abandonando princípios, abandonando valores, que é exatamente a regra que fez com que há 2 anos a nova política se formasse e estabelecesse nos últimos meses a necessidade de contribuir para o sistema político partidário brasileiro. Esse foi o feito, essa foi a vitória da ex-senadora Marina Silva, que congregou todos aqueles incomodados, aqueles que não se conformam com a transformação da democracia brasileira num carro parado, num carro estagnado, que não consegue avançar do ponto de vista institucional para avançar ainda mais na radicalização de uma economia forte, sustentável, principalmente para garantir avanços na área social. Senhor presidente, André Vargas, em nenhum momento a rede tentou cooptar qualquer parlamentar, seja no plano municipal, estadual ou federal, porque nós fomos criados para pensar nos princípios da política. Os princípios que fazem com que parcelas ponderáveis do PT não tenham coragem de vir a esse plenário para fazer a sua manifestação de apoio a essa injustiça do ponto de vista democrático, essa incapacidade de, através do argumento, fazer com que os partidos possam nascer por conta da vontade da população e não de arranjos políticos tramados nos escaninhos ou nos bastidores do Palácio do Governo e que vem aqui manipulando inclusive as consciências históricas de uma parte ponderável daqueles que, como nós, lutaram pela democracia brasileira. Portanto, nós queremos fazer um apelo final aos senhores parlamentares que não participem, não sejam cúmplices desse processo casuístico inaceitável nessa quadra da vida pública brasileira. E se assim for, se esse apelo não for aceito, continuaremos a batalha no Senado, no Supremo Tribunal Federal e principalmente nas ruas, para que a liberdade política, a liberdade de manifestação e de organização partidária seja um preceito pilar da democracia da nação brasileira.